Ok, pessoal, então agora começou aí já a gravação aqui dessa segunda metade da nossa terceira aula síncrona remota. Eu vou voltar no arquivo que nós estávamos ali ao final da primeira metade da aula. Cliquei no lugar errado. Agora sim. Pessoal, alguma dúvida aqui até esse ponto onde foi colocado? Eu acabei parando ali a aula quando deu o horário das 8h30, das 8 horas, para respeitarmos, né, que é nosso intervalo aí das 8 às 8h30. Caso tenham qualquer dúvida, pergunta que tenha ficado em relação ao que foi feito aqui, podem fazer aí à vontade, e daí depois disso eu pego e continuo a explicação de mais uma variação aqui desse problema. Ou tudo tranquilo aqui? Por mim, pode continuar, Gustavo. Os modelos matemáticos são bem compreensíveis. Eu estou me batendo, na verdade, para conseguir fazer a execução do programa aqui mesmo. Estou acompanhando. Tá. Beleza. Então eu vou seguir aqui agora com uma outra variação nossa aqui desse modelo. Eu vou dizer o seguinte aqui com vocês. Nessa mesma ideia ainda de parâmetros do modelo, nós temos lá o conjunto de pontos e eu vou definir aqui um grupo que eu vou chamar de G1. Nesse grupo G1, eu vou colocar alguns pontos. Vou colocar lá, por exemplo, o ponto 2, 5, 7, 10, 12, 15 e 17. Tem 7 pontos aqui nesse grupo. Eu quero fazer uma restrição de que deste grupo eu quero que pelo menos um ponto deles seja mediana e que no máximo 3 desses pontos sejam medianas. O que eu estou denotando aqui? Colocando como G para denotar o grupo e L vem lá da parte de colocar como se fosse um lower bound, um limite inferior, né? um limitante de quantos pontos desses, no mínimo, nós queremos que sejam medianas e um limite superior de quantos pontos, no máximo deles, nós queremos que sejam medianas. Então, eu quero colocar aqui uma restrição que, dentre esse grupo, que é composto ali pelos pontos 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, no mínimo um deles seja mediana e no máximo 3. E isso daqui pode ser por diversos motivos, quando nós pensamos em situações práticas, né? Naquela ideia ali das escolas, dentro desse conjunto de bairros, em pelo menos um deles tem que ter escola, mas no máximo em 3 deles tem que ter escola. Na ideia de criar lugares para fazer centro de distribuição, dentre essas regiões possíveis aqui, pelo menos em uma delas vamos ter que construir algum lugar para distribuição, mas no máximo em 3 delas. E daí, nós queremos colocar isso aqui em termos de restrição. Da forma como nós vimos até agora, sempre que envolvia alguma coisa de um conjunto, um grupo, nós tínhamos o somatório variando de um J ou de um I, de um valor até outro, né? Posso pegar aqui como exemplo com vocês, se nós pegássemos essa restrição aqui, que até está riscada, eu vou só desriscar ela para conseguir destacar para vocês. Aqui nós estamos dizendo que de todos os pontos, nós queremos que exatamente P sejam medianas. Esse caso daqui, se fosse fazer de forma particular, o que nós teríamos aqui basicamente seria o seguinte, de restrição. Teria ali uma restrição que y2 mais y5 mais y7 mais y10 mais y12 mais y15 mais y17. Isso daqui tudo, vou deslocar um pouquinho aqui para a esquerda,
Isso daqui tudo tem que ser maior ou igual a 1. Então, isso significa que pelo menos um desses pontos será mediana. E da mesma forma, nós vamos precisar que no máximo 3 desses pontos sejam medianas. Ou seja, nós queremos que esse somatório daqui, ele também seja menor ou igual a 3. Então, quando nós temos ali o grupo já sendo conhecido, que nós conseguimos identificar, é até que natural nós escrevermos no papel essa restrição. O problema é o seguinte: se eu pegasse e dissesse para vocês que no lugar de já passar direto quais são os elementos desses grupos, eu simplesmente falasse assim: olha, existe um grupo 1 e desse grupo 1 nós queremos que tenha no mínimo L1 medianas e no máximo U1 medianas. Nesse caso, tentar fazer um somatório da maneira como nós estávamos fazendo anteriormente, um somatório de J igual a 1 até N, nós não vamos conseguir escrever essa expressão. De forma que aqui, a escrita dela, em termos de restrição, ela será um pouquinho diferente. Deixa eu pegar aqui e deixar bem nesse espaço com o zoom. O que nós vamos escrever? Será assim: somatório, e aqui no lugar de colocar J igual a 1 até N, ou J igual a alguma coisa até alguma coisa, eu vou dizer assim: J pertencente a G1 de YJ, e isso daqui tem que ser maior ou igual a L1. Se nós pegamos aqui nesse caso particular, o valor de L1 é 1. Então, este L1 que aparece aqui é exatamente este 1 que aparece aqui. Né? Por que isso? Nós estamos considerando que o valor de L1 é igual a 1. Da mesma forma, teríamos outra restrição aqui, onde nessa outra restrição colocaríamos o seguinte: colocaríamos somatório de J pertencente a G1 de YJ tem que ser menor ou igual a U1. Novamente, aqui nesse caso, o que nós temos? Que o U1 é igual ao 3 que nós temos aqui, e vem dessa parte aqui que o 1 é 3. E o que essa notação, um pouco diferente, que pelo menos que eu não tinha feito ainda com vocês, é o seguinte: nós vamos fazer um somatório dos J's que pertencem a esse grupo. Quem são os J's que pertencem a esse grupo? Vamos lá para o primeiro elemento do grupo. O primeiro elemento do grupo é o elemento 2. Então, o primeiro elemento no somatório será lá o Y2. Substituímos o J aqui por 2. Segundo elemento do grupo é o elemento 5. Então, segundo elemento do somatório é o Y5. Terceiro elemento do grupo é o 7. Então, o terceiro elemento do somatório é o Y7. Quarto elemento é o 10 do grupo. Então, o quarto elemento do somatório é o 10, é o Y10. E assim por diante, com o 12, com o 15 e com o 17. Então, esse tipo de notação de aparecer o somatório, daí um índice pertencente a um determinado conjunto, ele é bem comum quando o interesse não é fazer o somatório de todos os J's, como se fosse aqui nesse nosso exemplo, mas de uma parte deles, e a parte que pertence a algum conjunto. Então, desta forma aqui que nós denotamos. E da mesma forma que nós temos esse grupo 1, poderia ter aqui, vai ficar até, aqui é bem de rascunho mesmo esse desenho,
poderia ter o seguinte, poderia ter um grupo 2 também, vou colocar aqui, um grupo 2, onde desse grupo 2 teriam os elementos. Esses elementos, cada um deles teria aqui um número mínimo de medianas e um número máximo de medianas a ser escolhido dentre os pontos desse grupo. Seguindo essa ideia, nesse caso aqui do grupo 2, como é que ficaria a restrição dele escrevendo com a anotação aqui de somatório, né? Fazendo nessa mesma anotação que nós tínhamos aqui do lado. Como que ficaria as restrições dele? Alguém aí tem algum palpite? É bem parecido, né, com o que nós tínhamos ali no caso do grupo 1. O que vai ficar aqui é que nós teremos somatório de J pertencente ao grupo 2, de YJ, isso daqui tem que ser maior ou igual ao L2, e a outra restrição é que o somatório de J pertencente ao G2 de YJ tem que ser menor ou igual ao U2. E aqui nós teríamos também a mesma coisa. O que nós poderíamos ter aqui, por exemplo, é que o G2 fosse um grupo de outros pontos. Poderia ter assim, por exemplo, deixa eu colocar aqui mais, ainda começa a faltar aqui espaço, mas só para título de exemplo, que G2 ele poderia ser lá ponto 1, ponto 4, poderia ter também o ponto 7, não tem problema em ele ter elementos que também pertencem ao grupo 1, 7, 15, e vou colocar aqui o 18. E daí, esse L2 poderia ser 0, e esse U2 aqui 1, seria um outro exemplo. Desses pontos que são o 1, 4, 7, 15 e 18, nós podemos ter o caso que nenhum deles é mediana e, no máximo, um deles é mediana. Ali teríamos isso pelo L2 igual a 0 e o U2 igual a 1. Então, isso daqui nós podemos fazer quantos grupos nós quiséssemos, associado aí com essas... Gustavo, esses grupos, a gente montaria o grupo ou poderia gerar ele aleatório também? Esse grupo daqui, se nós pegarmos num problema real, num problema prático, eles vão acabar existindo conforme a característica do problema. Em termos de exercício, nós podemos montar esse grupo de forma aleatória. O que é importante que nós precisamos ter em mente é que esses grupos eles já são conhecidos antes de nós começarmos a resolver o problema. Na resolução do problema, nós vamos encontrar quais desses pontos seriam escolhidos como mediana. Mas essa informação de que um grupo é composto pelos pontos 1, 4, 7, 15 e 18, e que no mínimo 0 deles será mediana e no máximo 1 será mediana, essas informações são conhecidas antes de começarmos a resolver o modelo. Tá? Então, isso daqui poderia, por exemplo, igual quando nós fizemos a leitura lá do arquivo, lembra que a gente lia o arquivo e tinha os dados das coordenadas de cada um dos pontos, tinha a capacidade, caso viesse a ser escolhido como mediana, a demanda, o custo, nós poderíamos ter uma informação extra que não estaria associada ali àquela parte de cada linha, poderia ter um grupo extra de informações abaixo, descrevendo as características desses grupos. Tá? Beleza, Neri? Ok, entendi. Entendido? Sim. Só, mais alguém aí, alguma dúvida ou pergunta aqui neste ponto? Não há problema eu ter dois elementos em grupos diferentes, que nem lá o exemplo do 7, né? Não tem Isso que eu não problema entendi. isso. Não tem problema.
Vamos pensar no caso ali como se fosse a construção das escolas, tá? Daí nós disséssemos o seguinte, ó, se você pegar o Portão, Capão Raso, Novo Mundo e Pinheirinho, se pegar dentre esses bairros, eu coloco ali que no máximo 2 podem ter escola e no mínimo um deles vai ter que ter escola. Isso pode ser uma restrição. De repente eu posso pegar e fazer, ó, considerando o Pinheirinho, a cidade industrial e o Xaxim, exatamente um deles vai ter escola. Nós podemos fazer esse tipo de coisa. Então, podem ter, assim, elementos que pertençam a mais do que um grupo sem qualquer problema. Eles não são grupos disjuntos. Ok. Beleza? Tá? Eu não vou chegar a fazer aqui isso com vocês nesse momento. Mas a gente poderia ir além nessas modelagens. Poderia dizer o seguinte, que quem é do grupo 1 pode andar no máximo uma distância de 1. Quem é do grupo 2 pode se deslocar no máximo uma distância de 2. É possível pegar e associar isso daqui também, tá? Mas não vou, nesse momento aqui, pelo menos nessa aula, ficar colocando tantas coisas a mais. Mas isso é para voltar àquela ideia aí que foi no final da primeira metade da aula, que nós podemos ter o mesmo problema base, diversas variações deles, tá? E sempre incluindo esses elementos a mais. E uma coisa que eu queria mostrar aqui, e até usei essa ideia do grupo como exemplo, é que vão ter momentos em modelagens que nós utilizaremos bastante esta notação aqui do somatório de um índice pertencente a um conjunto e daí alguma coisa. E daí que vai ter que pensar quando aparece essa situação do conjunto, pegar e somar cada um dos elementos que pertence àquele conjunto. Se nós viéssemos aqui nesse caso, ó, vou pegar esse que nós temos aqui, do somatório de J igual a 1 até YJ. Imagine que nós tivéssemos assim, um grupo que eu vou chamar de T, tá? E esse grupo T, ele fosse o 1, o 2, o 3, até lá o N. Essa mesma restrição poderia ser escrita como somatório de J pertencente a T, YJ é igual a P. Tá? Essas duas coisas aqui seriam equivalentes entre uma e outra. Tanto faz qualquer uma dessas formas que a gente escreva. Vão ter momentos que é mais conveniente escrever igual está aqui destacado em vermelho, e tem momentos que será mais conveniente escrever igual está destacado aqui em preto. Ok, essa parte? Tranquilo? Qualquer dúvida, pessoal, aproveitem aí, perguntem à vontade. Gustavo, Oi. queria fazer uma pergunta um pouco mais genérica. Então, Pode fazer. No dia a dia, o grande desafio, então, basicamente, é entender a restrição de quem está estabelecendo essa restrição e conseguir expressar ela matematicamente. Eu vejo assim que, para mim, nesse momento, a grande dificuldade é possível entender a restrição quando você fala, vamos imaginar que nós queremos determinada situação, é como a especificação de requisitos lá, quando você está fazendo programação. E o pulo do gato e agora como é que eu transformo isso numa expressão matemática? E isso aí, pelo jeito, é na base do treino mesmo, né? Isso, é isso a essência da modelagem. É você pegar o problema, que é o problema real, entender esse problema real e conseguir expressá-lo em termos de variáveis
e expressões. Essas expressões podem ser a função objetiva ou as restrições. É exatamente isso a essência da modelagem. E uma coisa que, assim, de dica mesmo, em termos de modelagem, que eu até falo que os primeiros trabalhos que eu fazia com a parte de modelagem até foi erro que eu cometia, que era tentar entender muito todos os requisitos e daí fazer o modelo matemático. O que acontecia é o seguinte, você vai mapear uma porção de requisitos, vai fazer um modelo matemático contemplando todos aqueles requisitos. E daí duas alternativas são as mais prováveis de acontecer. Você descobre que não tem como atender todas aquelas restrições ao mesmo tempo e o problema é infactível. E daí você volta a conversar e fala, não, mas aquela restrição que a gente falou que era obrigatória não é tão obrigatória assim. Ela pode ser violada em tal e tal caso. Então, isso é uma coisa que acontece. Ou você colocou requisitos para caramba, transformando nas restrições, apresenta a solução e vem a argumento. Mas a solução está errada porque isso não poderia acontecer, e daí é mais um requisito extra. Então, para não ter essa perda de tempo muito grande, o que, em termos práticos, é a melhor maneira de fazer é você entender primeiro quais são aqueles requisitos mais elementares de todos. Aqueles que não podem ser violados de forma alguma, que têm que ser cumpridos e fazer um modelo matemático com base neles. Tenha uma resposta, apresenta essa resposta. Não é uma resposta final, já tem que deixar isso claro ao longo do processo. A partir dessa resposta, você vai fazendo as adaptações de quais são restrições a mais a serem colocadas. E daí vai construindo aos poucos. Porque se pega e tenta inserir tudo de uma vez, é muito, muito provável acontecer um desses dois casos. De que ou ficou restritivo demais e não tem solução, ou por mais restritivo que tenha ficado e ainda tenha encontrado alguma solução, tem algum caso que ainda não foi contemplado em termos de restrição. Tá? Então, é um processo, alguns colocam até a modelagem matemática como sendo uma arte. Né? Você tem que fazer ali, a cada um dos casos, pensar, quanto mais prática vai tendo e situações diferentes que modela, acaba utilizando ali para outros problemas. Várias coisas que parecem, na prática, problemas completamente diferentes, quando chega na hora da modelagem matemática, eles são mais parecidos do que se imagina. Então, é justamente isso, Berdan. É fazer o exercício de modelagem, pegar um caso que às vezes não é o caso prático que trabalha, mas ajuda ali a criar essa familiaridade de saber como que modela. Esse mesmo princípio que eu coloquei com vocês aqui, desse D+, né, que é a ideia de minimizar o tempo máximo, a distância máxima que alguém percorre, essa mesma ideia, igualzinha, ela é utilizada em problemas de balanceamento de produção, onde você tem um conjunto de tarefas a distribuir para um determinado grupo de equipes e você quer distribuir de maneira que a equipe que fique mais tempo trabalhando seja o menor possível, para conseguir balancear melhor a tua produção e ter um tempo de ciclo melhor. Então você começa a pegar essas coisas são de problemas diferentes e levar para outros. Esse aqui é um caso, né? Igual eu citei para vocês. A gente pegou e na aula aqui a gente fez com distância. A mesma ideia, aqui distância em um problema de alocação de pontos, né? Qual ponto vai para cada mediana? A mesma ideia serve num problema que é de balanceamento de linha de produção e que você quer minimizar o tempo de ciclo. Aí a formulação matemática é basicamente a mesma. No que se refere a essa parte de ter essa variável, que aqui é o D+, que ainda seria a maior distância percorrida, vai ter que acabar chamando de um T+, que é o maior tempo utilizado por uma equipe. E daí vai ter alguma variação na formulação da restrição, mas a essência é a mesma.
né? Beleza. E entender isso daí, quando pega um problema completamente diferente, quais são essas listas de requisitos, é um desafio grande mesmo, tá? Em termos de modelagem. Você conseguir captar tudo o que envolve dentro do problema. E muitas vezes descobre coisas que quem está trabalhando com o problema em si nem se dá conta. Você acaba tendo que saber tanto do problema que às vezes descobre mais detalhes do que quem está envolvido nele. Essa mesma ideia, não só para a programação linear, mas uma outra técnica da simulação, que é a pesquisa operacional, uma outra técnica da pesquisa operacional, que é a simulação, vale a mesma coisa. Tá? Quando você vai fazer uma simulação, você vai simular algo real. Tem que saber muito bem o que é esse algo real. E acaba descobrindo muito do problema em si. Beleza? Tá, joia, beleza. É mais ou menos o que eu estava imaginando, assim. Eu crio muito, talvez pela familiaridade com a questão da programação, mas eu crio muita associação tipo, você dá um desafio aí, não faço a menor ideia nem como começar e onde vai terminar. Mas é mais ou menos quando você vai construir um algoritmo, você sai construindo ele, você não sabe nem por que você está fazendo daquela maneira, mas na tua cabeça a solução já está pronta. Você sabe onde você quer chegar, né? Eu imagino que depois de fazer 850 modelagens que o Cassius falou no módulo dele, provavelmente a gente cria esse hábito. Mas era isso. Exatamente isso. É bem isso, e cada modelo que você faz, ou cada artigo que vê que foi feito de uma maneira, uma modelagem diferente, você vai pegando técnica. Eu vou falar um caso para você que aconteceu com um aluno de mestrado. O Patrick até conhece, que é o Alisson, hoje está no doutorado. A dissertação dele envolvia fazer escala de horário de professores em escola de ensino médio. Os dados que foram utilizados não eram dados reais, eram dados da literatura para comparação. E daí uma das coisas que precisava era minimizar janelas dos professores. Então, considerando lá que tinha 5 aulas por dia, se o professor desse aula no primeiro, segundo horário e depois só no quarto, ele tinha uma janela nesse dia. Então, se tinha lá que um dos objetivos era minimizar o número de janelas. E daí tinha um artigo que tinha uma maneira de construir as restrições para controlar quantas janelas que esse professor teria. Então, tinha uma forma de formulação. E tinha um outro artigo que tinha uma outra maneira de formular a questão das janelas. Se pegasse uma formulação e substituísse pela outra, o resultado que ia chegar era exatamente o mesmo, só que o tempo para encontrar a solução era diferente. Então, tem muitas coisas, além de conseguir modelar e escrever a expressão matemática, você consegue escrever a expressão, mas o tempo de resolução está alto. Aí você começa a testar outras maneiras de modelagem, buscando conseguir resolver de forma mais rápida. E daí as coisas são sem fim, né? Sempre tem um pouquinho a mais que pode ser feito. Tranquilo. Tranquilo? Pessoal, beleza essa parte aqui? Podemos ir lá para o código de novo? Ou se alguém tiver qualquer pergunta, só fazer. Então, por mais rabisco que esteja essa anotação aqui, depois eu disponibilizo esse PDF para vocês, tá? Aí... Qual que é a pasta que o senhor está utilizando, professor? Eu vou colocar lá no próprio GitHub mesmo, só que eu não sei GitHub? qual pasta. O senhor tem uma turma lá que o senhor colocou o Sudoku, daquelas 2 primeiras aulas lá? Mas eu compartilho, eu coloco, ou coloco no GitHub, ou deixo aqui pelo Teams, assim que eu compartilhar, eu disponibilizo para vocês o lugar que vai estar compartilhado. Tá? Beleza? Só, então, se não tiver mais dúvidas aqui, eu vou pegar, deixa eu só salvar aqui esse arquivo antes, que eu esqueça.
E deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela. Parar aqui a apresentação, vou parar o compartilhamento de tela, vou parar aqui a nossa gravação.